Estás nervosa, não? Estás nervosa? Estou ansiosa. É o meu primeiro programa no podcast. Ah, Podemos começar? Já começaste a gravar e por isso tu falaste. Tá bom então. Olá pessoal, já estamos no ar com o podcast VIP. E certamente que para termos um programa VIP, nós temos que ter um convidado VIP. E hoje nós temos a presença do Garcia Almeida, mais conhecido como Meiba. Boa tarde, Garcia. boa tarde, cara apresentadora. Boa tarde, pessoal. Como é que estás? Como é que está o coração? Tá tudo bem, tá tudo calmo. Na medida do possível, consigo. Para todo o pessoal que estava ansioso para ver qual ou quem era a apresentadora do podcast VIP, Mariana Lucano é o meu nome, sou o novo rosto do podcast VIP, nesse caso com a companhia do Garcia. Hoje vamos falar de um tema que está muito em alta, que é qual é o verdadeiro papel do influencer digital, nesse caso na sociedade. O que é que tu tens a dizer sobre isso, Garcia? Olha, antes de dizermos qual é o principal papel do influencer digital na sociedade, devemos aqui evidenciar quem é, na realidade, o influenciador digital. Exato. Sendo aquela pessoa que cria conteúdos digitais com uma grande expansão e abrangência e que detém a capacidade de, por si só, influenciar e moldar atitudes, não na sua totalidade, não na sua íntegra, mas em percentagens consideráveis tendo em conta a quem o assiste. Este é o influenciador digital. Em termos de papéis sociais, eu acho que o papel social do influencer é nada mais, nada menos que dar um outro ponto de vista das coisas. Fazer com que as pessoas sigam um rumo diferente do que estão acostumados a partir de atitudes que este mesmo influencer desenvolve a partir das redes sociais, sendo elas boas ou más. Uma vez que o nosso mercado tem sido muito, mas muito competitivo e as redes sociais têm sido muito usadas, qual é a diferença que tu tens aqui para deixar para nós entre um influencer digital e um criador de conteúdos digitais? Olha, criou-se agora uma corrida desenfreada naquilo que é a criação de conteúdos e esta corrida tem confundido as pessoas, porque as pessoas pensam que pelo fato de serem criadores de conteúdo, isso os classifica como influenciadores digitais. Uma coisa que é meio controversa e meio enfadonha, porque nós já estamos aqui sempre a reiterar o ponto de que todo criador de conteúdo nem sempre será um influenciador digital, mas o influenciador digital é sempre o criador de conteúdo. Então, isto é para dizer o quê? Isto é para dizer que quem cria conteúdo por si só não é um influenciador digital. Ele tornar-se-á um influenciador digital desde o momento em que ele revela as suas atitudes no seu público. Desde o momento que ele souber que se eu abrir a minha câmera e dar uma espécie de um pronunciamento, aderir de um determinado produto ou serviço, eu tenho a capacidade de fazer com que o meu público siga por aquele caminho. Aí tu consegues dar conta que tu estás diante do influenciador digital, porque não é a mesma coisa do que estar diante do... Eu acho que a criação do conteúdo é um ponto comum entre as duas pessoas. E podes aqui citar para nós 2 influencers digitais e 2 criadores de conteúdos ao teu parceiro, uma vez que esse é o teu ponto de vista e nós temos que respeitar. Exato, olha, 2 criadores de conteúdos que eu acho que é quem dizer, é o Ken de Marage, que é a Mana Vivi, que é meu parceiro de gravação. Ele é um criador de conteúdo, está a lutar para ser reconhecido como um influenciador digital. Temos também o Tilson, que é o influencer da Mungua, também é um criador de conteúdo, também está a lutar para o fórum de influenciamento digital. Influenciador digital, como tal, considero primeiramente Leonel Martins, porque é só olharmos pelas falas dele. Leonel Martins criou como é que eu diria? Uma linguagem popular, que ou pelo menos não foi ele quem criou, mas popularizou o que situação. Você ouve em várias discussões as pessoas dizerem que situação e tentam muitas vezes colocar no tom em que ele fala. Isso é um influenciador digital, porque a partir de alguma coisa que ele ou popularizou ou criou, consegue fazer com que as pessoas sigam pelo mesmo caminho. E outro influenciador digital, que por acaso é bem famoso,
E eu também gosto muito. Temos o caso por exemplo, da Elisandra ali. Nós sabemos sim que a Elisandra é a maior referência atualmente do influenciamento digital. Em Angola. Em Angola é a maior referência, não porque as pessoas gostam muito de ir em termos de criador de conteúdo ou influenciador digital em detrimento das visualizações que essa pessoa possui. E em termos de visualização ela continua a liderar, mas é muito mais pela questão das pessoas olharem pela ingenuidade que ela transmite e você notar que meninas esforçam-se para ser como elas, que ela foi atrás do sonho e só a história dela de vida por si só já ajuda já cria mecanismo de influenciar pessoas a seguirem o mesmo percurso. E uma vez que a Eli é muito, mas muito calma, ela não esforça nada, parece que tudo bem natural naquilo que são as gravações dela. Por acaso acompanho já o trabalho dela faz um tempo. E essa é uma característica de um influenciador digital, porque geralmente quando tu te esforças muito para atingir ou para tentar criar um conteúdo, isto acaba mecanizando o conteúdo e acaba por abolir aquilo que é a tua simplicidade. E a simplicidade vem sempre acompanhada da essência. E quando o público percebe que tu não tens essência e a tua simplicidade não existe e que só existe alguém que quer estar aí para dar show, automaticamente tu não consegues chegar ao escalão de o influenciador digital. Continua sempre pela criação de conteúdo, por mais abrangência e mais número de seguidores que tiveres, desde que as tuas atitudes não sejam revistas em quem te assiste, automaticamente tu és um mero criador de conteúdo. Não para desmerecer, mas só para situarmos aqui as coisas. Sim. Mas de um tempo para cá, como é que está representado o mundo digital para ti, no teu ver? Como é que tu tens te classificado no mundo digital agora? Visto que o teu número de seguidores aumentou bastante, as visualizações também. Olha, em termos de ponto de situação do influenciamento digital ou do estado do influenciamento digital em Angola, eu acho que nós ainda temos uma grande fragilidade, porque nós notamos que 70% a 75% das nossas criações de conteúdo ou do nosso influenciamento digital é centralizado em comédia, em humor. Não que eu ache que isso seja mau, mas é um ponto de situação em que, se nós temos uma sociedade em que temos uma grande diversidade cultural, não digo linguística, mas cultural, porque Angola é um país que sofre muito com a influência ocidental, Então temos uma série de culturas aqui. Eu acho que devia vir novas pessoas, novos criadores de conteúdos que velassem por isso, que não fossem todos pelo caminho do humor, porque eu acho que é o que realmente dá mais engajamento aqui. Em termos de situação, como é que eu me classificaria? Eu me classificaria como já um influenciador digital, porque eu já consigo ver que a partir das falas do meu personagem, que é a Tia Beltrana, a Tia Ciclana, determinadas atitudes, as pessoas já se revêem nisso. As pessoas vão lá porque, olha, me faz lembrar muito a minha mãe. Eu agora só falo já assim como os filhos. É um ponto em que você nota que o que você faz realmente está a se refletir do outro lado. Mas embora eu acho que eu ainda não alcancei o ponto que eu gostaria, mas eu entendo que tudo é um processo que mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar lá. E como o nome em si já fala influencer, cujo objetivo é influenciar, como é que tu tens visto ou como é que tu classificas os nossos influenciadores nos últimos tempos? As mídias agora têm surgido bastante, mas bastante conteúdo. Nós temos consumido mesmo bastante conteúdo, sendo eles bons como ruins. Agora, qual é o conselho, quais são as palavras que tu tens a deixar aos teus colegas influenciadores ou criadores de conteúdo digital neste âmbito? Uma vez que menores de idade também usam as mesmas plataformas e tem tido bastante conteúdo que tem outros que até nem dá para citarmos aqui alguns nomes, e tu também sabes. Quais são as palavras que tu tens a deixar para esses tipos de pessoas? Olha, como o próprio nome já diz, colegas, influenciador digital, nós temos um papel grande e fundamental na sociedade. Hoje nós estamos pois a exposição das pessoas para que assistam nossos conteúdos pode vir a significar uma repetição daquilo que nós fazemos nesses mesmos conteúdos. Então, eu acho que quanto menos cuidadosos nós formos em termos de gesticulação, em termos de palavreado, em termos de atitudes, nós estaremos assim a contribuir de forma positiva para a sociedade. Porque talvez aquilo que para nós é bom, para os outros pode ser negativo. E quando tu sabes que tens um nicho
que vá diretamente de encontro a questões como essa, que são questões obscenas, questões que ferem um bocadinho a moral e a ética, a moral e a ética daquilo que são os influenciadores digitais, que você escolha um nicho específico para isso, que você escolha alguma coisa que a pessoa só antes de ver o teu conteúdo, só olhar a tua foto de perfil, consegue entender o que o teu perfil tem a ver. E se tu criares um nicho, você sabe muito bem que o TikTok vai te estabilizar naquilo que é aquele nicho, ele vai te estabilizar naquilo e automaticamente você só vai lançar para pessoas maiores de 18 anos. O TikTok vai já oferecer os teus conteúdos para as pessoas que seguem ou gostam desse tipo de conteúdo, nicho. exato. Ok. E como é que é a tua relação com os demais influencers ou criadores de conteúdos digitais? Boa, acessível, ruim? Eu acho que a minha relação com os outros influenciadores digitais é razoável. Sou mais próximo a uns. É como na sociedade, há uns vizinhos com mais afinidade para nós, um com menos, mas devemos manter tudo à base do respeito, cada um respeita o espaço do outro, porque o importante mesmo é trabalhar, e a consequência do trabalho é o ganho, é o dinheiro. Então eu acho que situações alheias à nossa vontade, como discussões, coisas que não têm muito peso, para mim, como criador de conteúdo, eu acho que tem peso para mim é fazer parceria, é fazer dinheiro. Então, eu tento manter uma relação boa, estável com todos os colegas. E como é que tu te encontras em questões de parceria? As pessoas, eu notei que tu crias muitas lives em questões de vendas, não só de um produto específico. Como é que tem sido com o teu personagem nas redes sociais, que é o Maimba Congo? Como é que as pessoas recebem isso? Tens sofrido algum bullying? É assim, o ponto de situação dessa questão, ele é meio que duas caras. Por quê? Porque quando eu abro uma live, principalmente com o personagem, o público que já me conhece recebe aquilo muito bem. Quer dizer, não, Maimba Congo, dá mais um spoiler do que você faz, fala aquela linguagem que nós muito gostamos, fala isso, fala aquilo. Mas a questão de quem não me conhece, porque a live é lançada para todo mundo, os vídeos também, e é mais fácil alguém não fazer bullying contigo num vídeo do que numa live, porque num vídeo ele entende a retórica da coisa e já sabe que ele está fazendo isso porque é o trabalho dele. Numa live já não. As pessoas já querem entrar, chamar nomes e não sei o quê, mas eu sei que esse é o preço da fama. Se a pessoa entrar, por exemplo, me chamar homossexual, alguma coisa parecida, eu já sei que esse é o preço da fama, eu preciso passar por isso. E não pode ser uma fala dessa que tem que descarrilar o meu caminho, porque eu sei de onde eu venho, onde eu estou e para onde eu quero ir. Nos últimos tempos, tu lançaste alguns vídeos com o Leonel Martins. Exato. Como é que tem sido a vossa parceria? Nós notamos que, por acaso, vocês ficam muito bem juntos agora. Por acaso, vocês ficam muito bem juntos e eu sigo, assim, alguns vídeos vossos. Eu super amo. Eu acho que os telespectadores também do outro lado gostam. Como é que tem sido a vossa parceria? Vocês querem formar uma dupla? Ou só se juntam uma vez a outra para poder fazer vídeos? Olha, eu graças a Deus, graças a Deus, porque geralmente é uma coisa que quando eu corro atrás eu consigo. Eu olho para o conteúdo do Lionel e eu me revejo muito nele, porque é muito difícil encontrar alguém que consegue representar, porque ser influenciador digital é essencialmente não ser, porque você numa altura é doutor, noutra altura é outra pessoa, ainda mais quando você tem que interpretar um gênero diferente. Então, quando eu vi a primeira vez o Lionel, eu gostei muito do conteúdo. Eu já corri atrás, você precisa gravar contigo, não sei o quê, mas a questão de nível. No princípio ele viu que eu ainda não estava lá para gravar com ele, então fui conquistando as coisas devagar. A nossa parceria, graças a Deus, tem sido boa, muito boa. Eu gosto de representar com o Lionel, também porque ele tem mais seguidores que eu, assim já me dá algum hype, né? Mas, em termos de visibilidade, o público gostou, eu acho que até 95% do público gostou, mas existiu a questão dos colegas. Amigos me mandaram mensagem, quer se pendurar nele, ele quer se pendurar em você e coisas assim parecidas dessa. Mas eu disse, tudo é pelo preço da fama. Até as opiniões que vai ter depois do podcast, é tudo que temos que pagar. Exatamente. E de um tempo para cá, tu pensas em fazer mais parcerias com outros influencers? E quais são esses influencers que tu te identificas com eles? Olha, para mim, a maior referência no influenciamento digital, que sempre foi a pessoa que me fez sonhar em ser influencer pela primeira vez, é a Násia Vicente.
a Násia Vicente, porque eu tenho uma relação muito estreita com a minha mãe. E eu ver a minha mãe fazer os espetáculos que ela faz era uma coisa que era muito engraçada para mim, que eu sabia logo que se eu conseguisse pegar daquilo e partilhar ao mundo, eu teria algum sucesso com aquilo, porque o mais importante é monetizarmos as nossas capacidades. Então, automaticamente, eu gostaria muito de ter uma parceria, por exemplo, ela não está em Angola, eu gostaria muito de gravar com a Násia. A Elisandra sabe que eu quero gravar com ela, que eu estou sempre a pedir. E outras referências, Kuna Mata, e as pessoas vão dizer, não, ele está sempre pelos grandes. Epá, eu sonho grande, então eu vou pelos grandes. E a grandeza não está só naquilo que é o número de seguidores, é o que eu estou a dizer. A grandeza vai muito pela originalidade da criação. Por que esse nome, Mãe Bacon? Olha, na altura em que eu criei o TikTok, eu queria muito homenagear a minha avó. Porque as pessoas estão todas a homenagear as pessoas, desde o momento que as pessoas partem desse mundo para o outro. Então, a minha avó ainda vida eu quis lhe homenagear. Só que ela tem um nome comum, que é Júlia Pedro. E eu olhava para aquilo e falava, mas Júlia Pedro é um nome muito comum. Eu começo a homenagear como? Qual é a diferenciação? Então, a minha avó, todos nós chamamos de mãe. Tanto os filhos, quanto os netos, sobrinhos, todo mundo é mãe. Então eu falei, vai ficar mãe. Mas mãe o quê? E a minha avó é Bacongo, a minha avó é do Zaire. Eu fiquei tipo, mãe do Zaire. Não ficou bonito. Falei, mãe do Zeto. Não ficou bonito na minha cabeça. Quando eu digo mãe Bacongo, eu digo, isso não me vai impactar. Eu coloco mãe Bacongo na personagem. E só foi a certeza, porque quando eu lanço o primeiro vídeo, as pessoas diziam que não estavam a me seguir propriamente pelo conteúdo, mas que esperavam alguma coisa a mais por conta do nome. Exato. Okay. E os influencers têm dado o seu melhor para conseguir um espaço na sociedade. Disso nós já temos notado muito por causa dos conteúdos que alguns têm criado e tudo mais. Mas como é que fica esse processo? Porque tem influenciadores que criam conteúdo que eles acham que é produtivo, mas tem influenciado de uma forma negativa para nós os consumidores. Como é que essa... Eu acho que a luta desenfreada pelo reconhecimento tem sido a principal causa disso. Por quê? Porque as pessoas não é a influenciadores, eu acho que é de todos. Os influenciadores têm o hábito de controlar, principalmente os criadores de conteúdos do TikTok, têm muito hábito de comparar os perfis, a quantidade de seguidores que cada perfil tem. E quando tu vês que alguém fez alguma coisa e que lhe deu, por exemplo, 1 milhão de visualizações, você vai querer fazer aquilo. Mas como a questão que eu já havia referido aqui, é a questão da não originalidade. Quando você traz o conteúdo de alguém, você precisa entender as particularidades. Teve um influencer que tentou fazer um vídeo como os meus, usando a minha própria fala, acabou falando asneira, teve a conta restringida. Então, é essa questão de não sermos originais. Quando nós fazemos sem originalidade, precisamos ter a cautela dobrada. Porque podemos aí cometer um erro a pensar que, pronto, a luta só por reconhecimento. Acabamos tendo um reconhecimento negativo. E quando há essa conotação do reconhecimento negativo, aí o que é o verdadeiro objetivo, que é fazer trabalho, nem vai avante. E aí também, até porque nós temos visto que nos últimos tempos tem influenciadores que têm sido muito criticados por causa daquilo que é conteúdos que eles têm trazido nas redes sociais. E deixa para nós as suas considerações finais no que concerne o mundo digital no seu todo e as tuas redes sociais para outros telespectadores que também seguirem o nosso programa poderem já seguir os teus conteúdos, que eu super amo. Obrigado. Olha, é assim, influenciadores digitais, criadores de conteúdo, há uma coisa que nós precisamos entender. A internet não é uma terra sem lei. Quando você usa da imagem de alguém para criar os seus conteúdos, saiba bem o que vai falar, porque calúnia, difamação, a motivação e o encorajamento a discursos de ódio agora já são crimes, já são crimes reconhecidos pelo Estado. Então, desde o momento que tu achas que o teu conteúdo vai ser a tua opinião, tu precisas entender que a tua opinião não pode vulnerabilizar a vida e a existência do outro. Que discursos que discriminem raça, sexo, imagem, condição social são discursos criminosos que já podem ser criminalizados. E as pessoas que tiverem a passar por esse tipo de coisa, o Comando Provincial de Luanda está a receber casos desses. Vocês façam vossas denúncias, porque a internet tem lei e o Estado reconhece isso. Outra coisa que eu gostaria de deixar a todos os criadores de conteúdos que nesse momento acham, que vocês sabem, que vocês acreditam em vocês sabem que são bons, mas não têm o reconhecimento que vocês merecem, é só vocês persistirem. Nada cai do céu, ninguém viraliza da noite para o dia, é tentando que a gente vai conseguir.
Então vocês já sabem, daqui falou para vocês o Garcia da Almeida, Mãe Bacongo. O meu Instagram é o Garcia da Almeida 09. Você também vai perguntar por que também não fica Mãe Bacongo, porque eu quero ter um fora da minha personagem. A Mãe Bacongo vai dominar só o TikTok e agora o Facebook. O Instagram é meio com a minha imagem como pessoa, como eu, Garcia. Então vocês sabem que podem seguir aí e estou aberto para parceria. Mas uma coisa que nós assim já estávamos a esquecer. Como é que as pessoas gostam mais de te ver? Como Garcia Almeida ou como Mãe Bacongo? Eu acho que eles gostam mais de ver como uma pessoa que lhes faz rir, né? Que no caso não é o Garcia, é a Mãe Bacongo. Mas embora é um bocadinho constrangedor, principalmente quando estou com a minha namorada e diz, Mãe Bacongo! Tipo, ele vai ficar, ele não é Mãe Bacongo, ele é o Garcia. Mas pronto, é uma questão que temos que nos habituar, também faz parte do pacote daquilo que é o preço da fama. Ok. Então chegamos no final com o terceiro episódio da segunda temporada do podcast VIP. Eu que vos falo sou a Mariana Lucano e na próxima semana tem mais programas. Não esquecemos de agradecer a Gráfica e Costura, que é uma das nossas parcerias, agradecer pelo espaço e pela alimentação ao copo cheio. Por acaso eu convido a vocês, nós deixaremos a localização do mesmo espaço, um espaço lindo, bonito, um bom lugar para lazer. Visitem o espaço e estamos à espera de vós. Beijos e até no próximo programa.